texto latino e o Salmo 10 do texto hebraico. Já no versículo 34, começamos hoje a ler e comentar esse salmo com os padres da igreja. Que bom que você está conosco, no seu celular, no seu computador, no seu televisor, o seu propósito de investigar com os padres da igreja essa riqueza que é o saltério. O salmo foi redigido pelo rei Davi, já vimos isso, essa informação está no primeiro versículo. Agora, nós vamos ao versículo 34 do texto latino, o versículo 13 do Salmo número 10 do texto hebraico. A versão latina junta os salmos 9 e 10 do texto hebraico em um só. Estamos nesse salmo citando a numeração tanto do texto latino como do texto hebraico. Então, agora vamos ao versículo 34 do texto latino, ou, o que é a mesma coisa, o versículo 13 do texto hebraico, Salmo de número 10. Por que razão o ímpio despreza a Deus e diz em seu coração, não haverá castigo? Uma pergunta existencial muito oportuna. Acho que foi no programa passado que eu citei o seguinte: o pecado leva o ser humano não somente a gostar do pecado, e, portanto, ele incita a pessoa a continuar a pecar, mas também obscurece a capacidade de pensar do pecador. E essa capacidade chega ao cúmulo de dizer, não tem castigo. Deus se esqueceu. Foi o tema, aliás, do versículo anterior que comentamos no encontro passado. Não haverá castigo? Quem disse que não haverá castigo? Santo Agostinho, comentando esse versículo, vai fazer uma bonita associação, como todo cristão deve fazer, do Salmo com a paixão de Cristo, com a ressurreição de Cristo e, principalmente, com a segunda vinda de Cristo. Eis que eu venho em breve. Assim termina a Bíblia, assim termina o livro do Apocalipse. Essa frase é do Senhor Jesus. E nós professamos que Ele, que virá em breve, quando isso acontecer, virá para julgar os vivos e os mortos. Então, com a palavra, Santo Agostinho, investigando esse versículo, nos dá esse presente maravilhoso. Veja só. Passe o tempo da paciência e venha o tempo do juízo. Como se realizará a palavra, comunica poder a teu servo? O Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. É Ele, o ressuscitado, que virá à terra para julgar. Aparecerá terrível o que teve a aparência de desprezível. Demonstrará poder aquele que mostrou paciência. Na cruz, tinha paciência. No juízo, terá poder. Efetivamente, aparecerá como homem para julgar, mas em sua glória. Porque do mesmo modo que para o céu o vistes partir, disseram os anjos, virá. Virá com a mesma forma exterior no juízo. E por isso vê-lo-ão também os ímpios, mas não o verão na condição de Deus. Pois bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aparecendo na condição de homem, dirá, ide para o fogo eterno, a fim de se cumprir a palavra de Isaías, aparte-se o ímpio, sem ver a glória do Senhor. Aparte-se para não vê-lo na condição de Deus. Portanto, vê-lo-ão na condição de homem. Na condição divina, era igual a Deus. E isto os ímpios não verão. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isto não verão os ímpios. Se o Verbo era Deus, e bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, os ímpios que têm o coração impuro, sem dúvida alguma, não verão a Deus. E como está dito, olharão para aquele que transpassaram, senão porque aparecerá na condição de homem
que eles verão ao serem julgados. A condição divina não será visível senão aos que estão separados à direita. De fato, ao serem separados e colocados à direita, ser-lhes-á dito: vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a criação do mundo. Que será dito aos ímpios à esquerda: ide para o fogo eterno, preparado por meu Pai para o diabo e para os seus anjos. Terminado o julgamento, qual a conclusão? Irão os ímpios para o fogo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Aqui é o ensinamento clássico da Igreja, e Santo Agostinho é fantástico nesse sentido. Quem será visto pelos que estiverem à direita e pelos que estiverem à esquerda? Jesus, na condição de Filho do Homem. Mas o que é que os que estarão à direita vão enxergar e o que é que os que estarão à esquerda vão enxergar? Os que estarão à esquerda, os condenados, vão enxergar Jesus na condição de homem. Não vão enxergar a glória de Cristo, por causa daquela palavra que foi colocada por Jesus no Sermão da Montanha, numa das bem-aventuranças: bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Os que estiverem à esquerda serão impuros. Estarão ali na condição de impuros e não podem enxergar na pessoa do Filho do Homem, o juiz, nada de divindade, nada de glória, nada de esplendor. E contemplarão aqueles que o transpassaram. Sim, os malvados que com o seu pecado causaram sofrimento a Jesus e não se arrependeram, vão olhar para o Filho do Homem. Mas os que estiverem à direita vão ver o Filho do Homem numa outra perspectiva, porque são puros. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Será mais ou menos a visão que tiveram Pedro, Tiago e João no monte que a tradição chama de Tabor. Peçamos mais uma vez a Santo Agostinho que nos enriqueça com sua intuição profunda sobre este versículo do Salmo de número 10 do texto hebraico. Deus é de tal maneira cheio de misericórdia que não se deve perder a esperança a respeito de nenhum pecador, nem mesmo dos ímpios que a ele se convertem. E a ti se converterão os ímpios. De que forma? Que seja reputada como justiça a fé dos que creem naquele que justifica o ímpio. Aqui é a grande certeza da nossa fé a respeito da misericórdia de Deus. Enquanto estamos a caminho, os que muito provavelmente estão se habilitando, ou pelo pecado mortal do qual ainda não se arrependeram, estão habilitados para o fogo do inferno, enquanto estamos a caminho, a misericórdia de Deus tem paciência. E aqui está o principal motivo para Deus, em muitas situações, não intervir. Ele usa de paciência. O que para os ímpios é interpretado da seguinte forma, equivocada, louca, estúpida: ele se esqueceu. Não, na verdade, Deus não se esqueceu. Deus está usando de paciência. É o tema do prólogo da carta de São Tiago. O silêncio de Deus não pode jamais ser interpretado como impunidade do mal que cometeu, o seu desatino, o seu pecado, o seu delito, e percebeu, constatou: nada me aconteceu, nenhum mal me atingiu, Deus não exerceu a sua justiça, logo o tempo está passando, até eu estou esquecendo do mal que eu fiz. Portanto, vai ficar por isso mesmo, não vai haver intervenção nenhuma, não vai haver castigo nenhum. Errado, errado, errado. Esse suposto silêncio é a paciência de Deus que te chama à conversão. Ele quer que tu te arrependas, que tu repares nesta vida
o mal que tu cometeste, porque todo pecado tem a dimensão da culpa e tem a dimensão da pena. Se tu, ainda que arrependido e reconciliado com Deus, não reparaste as consequências dos teus pecados nesta vida, tu, se partires na graça de Deus, te purificarás na outra vida e de lá não sairás, até que tenhas pago o último centavo. Mas aquele que sem obra alguma crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada em conta de justiça. Santo Agostinho cita aqui literalmente Romanos capítulo 4, versículo 5, texto que acabou de aparecer aí na sua tela. Deus usa de paciência para com o pecador. Isso não pode jamais igreja o Salmo de número 9 do texto latino, ou Salmo de número 10 do texto hebraico. Já estamos no versículo 35, que vamos começar a interpretar agora. Com a palavra, o rei Davi. Entretanto, vós vedes tudo, observais os que penam e sofrem, a fim de tomar a causa deles em vossas mãos. É a vós que se abandona o infortunado. Sois vós o amparo do órfão. As grandes mazelas da vida, onde os protagonistas são, de um lado, os malvados, os perversos, os poderosos, implacáveis, e do outro lado, os indefesos, os pequenos, os fracos, os desafortunados ou infortunados, e esses acontecimentos que causam revolta, que causam perplexidade, que clamam aos céus, aparentemente ficarão por isso mesmo. Não, de forma alguma, vós vedes tudo. Deus acompanha todos os acontecimentos. Deus tem a hora certa de intervir, Deus tem o momento certo de castigar, de punir, de recompensar a cada um de acordo com as suas obras. Com a palavra, interpretando esse impressionante versículo, o magnífico Santo Agostinho. O ímpio diz no coração o seguinte: Deus não há de punir, como se Deus levasse em conta o trabalho e a ira que terá para tomá-los nas mãos. Isto é, como que receia o trabalho e a irritação e por isso poupa-os, a fim de não lhe ser oneroso o castigo deles, ou para não se comover tomado pela raiva impetuosa, conforme fazem muitos que dissimulam a punição para não se incomodarem nem se irritarem. É a voz que se abandona o infortunado. Por isso é pobre, isto é, desprezou os bens temporais do mundo, de sorte que somente tu sejas a sua esperança. Sois vós o amparo do órfão, daquele cujo pai morreu, a saber, este mundo, pelo qual foi gerado carnalmente e já pode dizer: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Deus se faz o pai destes órfãos. O Senhor ensina aos discípulos a se tornarem órfãos, dizendo-lhes: a ninguém na terra chameis pai. Ele mesmo foi o primeiro a dar exemplo, dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Daí procurarem alguns hereges perniciosos asseverar que ele não teve mãe. Não veem que, se eles se apegam à letra, em consequência nem os discípulos tiveram pais, porque do mesmo modo que disse: quem é minha mãe?, ensinou aos discípulos:
a ninguém na terra chameis Pai. O sofrimento daquele que é vítima da injustiça clama na hora em que ele está se manifestando, e muitas vezes esse sofrimento tem consequências, e consequências que duram muito tempo, meses, às vezes até anos. Alguns padecem a vida inteira e mais, os seus descendentes sofrem na pele, padecem as consequências dos males que sofreram os seus pais, os seus avós e assim por diante. Aqui nós estamos tocando num assunto extremamente misterioso. Por que Deus não age? Por que Deus não impede? Por que Deus permite que a maldade humana seja capaz de tamanha monstruosidade? É legítimo você fazer essas perguntas, porque Jesus, de certa forma, fez essa pergunta na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Ao tocar nesses assuntos tão melindrosos, tão delicados e tão misteriosos, eu me sinto na obrigação de dizer, eu não tenho respostas a todas essas perguntas. Fraco como todos vocês, imperfeito como todos vocês, eu clamo a Deus na humildade do meu coração, Senhor, por quê? Tinha que ser assim? Por que essa maldade agrediu com tanta virulência, trouxe trágicas consequências para esse inocente, para essa pessoa indefesa, etc. Pergunto, clamo, dobro os meus joelhos e, como todos os mortais que creem em Deus, apresento essas dificuldades para Ele. Mas sinto-me na obrigação de ater os meus olhos e o meu coração ao que está nesse versículo, por favor. Observais os que penam e sofrem, a fim de tomar a causa deles em vossas mãos. Ou seja, Deus está atento, conhece tudo, vê tudo, perscruta tudo e nem dorme, nem cochila, nem se esquece, nem deixa por isso mesmo. Aquele que conduz a história com o seu poder grandioso, com sua providência abscôndita, com seus desígnios verdadeiramente misteriosos. De novo, peço à autoridade de Santo Agostinho para nos dar mais alguma contribuição preciosa em cima desse salmo, nesse contexto dramático em que são vítimas aqueles que, tendo sofrido pela maldade dos perversos e dos ímpios, não lhes resta outra coisa senão é a voz que se abandona o infortunado, sois vós o amparo do órfão. Com a palavra, Santo Agostinho. Procuremos rapidamente um órfão, pois nos cansamos ao procurar um pobre. Senhor Jesus, eu procuro um órfão. Respondei-me logo para que eu o encontre. A ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Ele diz. O órfão na terra possui no céu um Pai imortal. A ninguém chameis de pai sobre a terra. Aí está o órfão que procurávamos. Que ele reze agora. Escutemo-lo e imitemo-lo. Qual é sua prece? Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ele diz. Se então os pobres em espírito são felizes, porque o reino dos céus é deles. Se é verdade que é a vós que se abandona o pobre, se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Então sois vós o amparo do órfão. Que interessante. Normalmente, quando a gente lê órfão, ele ampara o órfão e a viúva, diz o Salmo 145, versículo 9. O primeiro sentido que devemos dar à palavra órfão
é orfandade no sentido humano, isto é, órfão de pai, o pai faleceu. Órfão de mãe, a mãe faleceu. Órfão de pai e de mãe, a mãe faleceu e o pai faleceu. Mas há um sentido espiritual da palavra órfão. A ninguém chameis de pai aqui na terra, porque um só é o vosso pai. Ou seja, o que é orfandade espiritual? Ninguém aqui na terra pode ocupar o lugar do meu pai que está nos céus. E é na condição de quem depende exclusivamente do Pai do céu. Essa condição me habilita a me chamar, ou me habilita a chamar-me pelo nome de órfão. Isto é, eu só confio em vós, eu só espero de vós. Eu recorro a vós, eu me abandono nas mãos do meu único Pai que está nos céus. É claro que em outro contexto, Abraão, por exemplo, nos capítulos 2, 3 e 4 da carta aos Romanos, ele é chamado de pai de todos nós. Quando Jesus diz a ninguém chameis de pai, no primeiro momento, ele visa aos escribas e fariseus que faziam questão, obrigavam as pessoas a chamá-los pelo nome de Abá, Pai, palavra que, para um judeu, é reservada apenas a Deus Pai. Aqui, Santo Agostinho faz uma aplicação daquela palavra de Jesus em outro contexto, no sentido espiritual. Qual é o sentido espiritual? É a vós que se abandona o infortunado. Sois vós o amparo do órfão. O órfão é aquele que não tem o protetor porque ele partiu, o pai. É aquele que não tem a protetora porque ela partiu, a mãe. Ou, duplamente sofrida, a condição do órfão de pai e de mãe. É o completo desafortunado que não tem o esteio, a segurança humana do seu papai e da sua mamãe. Essa condição, espiritualmente falando, se aplica à nossa relação com Deus Pai. Ou seja, sou órfão porque só dependo de vós.